Da nuvem uma voz se fez ouvir: eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai o que ele diz. Irmãos, nós estamos hoje nesse segundo domingo desse tempo de Quaresma. O nosso evangelho de hoje, ele em Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tempo forte, tempo importante da vida da igreja e do cristão. Segundo domingo desse tempo de Quaresma, mais uma possibilidade que a igreja nos oferece para meditarmos. O evangelho de hoje é uma ocasião propícia. Padre, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma alta montanha? E o que significa ser transfigurado? Jesus tinha esse costume, como os profetas, os mestres, aqueles que eram mais ligados, tinha essa tradição de ir rezar, orar um pouco à parte. E a montanha era sempre uma expressão de que cada vez mais que sobe, mais próximo de Deus se encontra para poder falar com Deus. Então, ele leva os 3 mais próximos para a oração. No mesmo tempo, tem o sentido de iniciar esses 3 naquela vida de intimidade e de oração, mas também, sabendo o que ia acontecer, eles, os 3, se tornam também primeiras testemunhas oculares. Então, o Tiago, o Pedro e o João são ali como testemunha daquela visão. E aqueles que vão ficar com aquela visão guardada para lembrar depois o que tinha acontecido. Então, e a transfiguração é aquele fato de que Jesus se transforma naquilo que ele vai ser depois da morte e ressurreição. Então, é um corpo glorioso, também as vestes dele vão mudar, ele apresenta um rosto, um visual, que não é desse mundo, não é sensível, mas daquilo que é da glória. A verdade, ele antecipou a glória que haveria de acontecer depois da morte. De uma maneira, alertou até para que a morte dele, o sacrifício da morte, não seja um susto tão grande para os discípulos. Mas ele preparou, mas mesmo assim vai acontecer que eles vão ficar mais perdidos, não vão muito lembrar.
Isso a gente vai ver depois, né? Verdade. Padre, quando Jesus se transfigurou diante deles, eles tiveram uma visão. Viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Qual é o significado dessa visão? Assim, e ali é a escritura, é a palavra. A palavra Moisés representa a lei. Os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros são chamados livros de Moisés, que é a expressão onde que a lei está expressa. E da sequência, o Elias, ele representa os profetas. De todos os profetas, Elias é considerado o maior. Então, na figura de Elias, encontra-se ali os profetas. E nós temos a lei, os profetas, Moisés, Elias, e o próprio Cristo Jesus, que vem fechar toda a Escritura, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é caracterizado aqui pela pessoa do próprio Cristo. É Boa Nova, e Boa Nova é Jesus Cristo. Então, aquele encontro, Moisés, Elias e Jesus, quer dizer, do início ao fim, toda a Escritura está ali. Não tem nada que vai ser tirado. E juntar é tudo completo. Então é um simbolismo muito grande para aqueles que estavam ali, dizer, olha, não tirou nada. Quem pensasse, é antigo de Moisés e é velho, diz profeta, não. Ele vem juntar, eu vim, como disse, para completar, para fazer com que se torne mais perfeito. É isso que simboliza aquela visão, aquela presença. Por isso, fica naquela admiração de ficar ali. Padre, ao ouvir a voz de Deus que diz: "Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutado." Os discípulos ficaram muito assustados. Por que esse medo todo? Eles ainda não sabiam exatamente quem era Jesus? Então, essa voz não é a primeira vez que se faz ouvir, Essa voz se fez ouvir no batismo de Jesus, nas águas de Jordão. E quando estava ali, Jesus saindo das águas, diz o Evangelho, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu na forma de pomba sobre Jesus, e uma voz se fez ouvir dizendo a mesma coisa: "Esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho o meu querer, em quem eu pus a minha confiança." Mas naquele dia do batismo, como hoje, é a voz de Deus. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus, se manter, que é mortal, e se manter sem tremer na base, como diz. Aquelas pessoas tremeram no dia do batismo, até disseram que era um trovão. Um dizia que era um trovão, outro, um anjo falou com ele. E aqui Jesus vai dizer: essa voz é a voz de Deus. Por isso, se nós dermos um pouquinho um retorno no passado, no livro do Êxodo, o povo de Israel no deserto não queria ouvir a voz de Deus, que dava medo, que ele caía, desmaiava. Então, por isso que ele dizia para Moisés: vai, você fala com Deus e depois você não fala o que ele disse. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus tem uma força, tem um poder que no nosso pecado, na nossa fraqueza, nos derruba. Porque não é qualquer um que pode ouvir a Deus e falar com Deus naquela visão, naquele contexto, naquela cultura. Hoje nós falamos com Deus na nossa vida de oração, e nós temos, porque Jesus veio e nos iniciou. Então, mas o medo, ele não é que não confiasse em Jesus, mas naquela hora, é Deus o Pai que estava falando. E a voz do Pai é a voz que sacude tudo. E eles, na fraqueza, como nós hoje,
se Deus falar com o Filho, não está falando conosco, está falando com o Filho. Esse é o meu Filho muito amado, mas nós escutamos. Não faz tremenda, porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Agora, estando com Deus purificados, mas nós fomos, a voz nos fortalece. Mas enquanto nós pecadores, ela nos sacude muito mais. Padre, depois que sumiu aquela visão, que ficou só Jesus, Jesus ordenou a eles que não contassem a ninguém essa visão, até que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? É verdade. Aquela visão, como disse agora há pouco, é uma visão, como nós diremos hoje, futurista. Era uma coisa do futuro, que dizer, ele já antecipou aquela glória que só vai se manifestar depois da morte, da ressurreição, quer dizer, da tortura, do julgamento, da cruz. Ele antecipou. A lição que ele queria dar para eles era de que, mesmo se você me vê sofrendo, aquilo lá vai ser passageiro. Porque depois eu vou estar nessa glória, nessa vitória. É como o senhor falou, ele estava preparando eles, né? Estava preparando eles. Mas eles foram, escolhidos para ter essa visão? Não conte a ninguém, só vocês que podem saber. Eles foram escolhidos, é uma liderança, hoje na nossa linguagem empresarial, comercial, seria a elite. Né? Mas nós diríamos que nem tanto a elite, mas são as cabeças, aqueles que vão puxar. Mas no mesmo tempo ele queria que depois da ressurreição, depois da morte, porque eles vão ficar abalados depois da morte, eles vão lembrar daquele episódio para dizer, acontecer isso, nós lembramos da verdade. A ressurreição é verdade, porque ele já mostrou como que ele venceria. Então, de uma certa maneira, ele escolheu aquele 3, que era muito próximo, e proibiu de não dizer. Proibir por quê? Se saísse dizendo que Jesus é o Messias, Jesus é o vencedor, poderia até antecipar o seu julgamento, porque queria deixar as coisas acontecer no momento certo, previsto por Deus. Por isso diz, não conta a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, deixa as coisas acontecer no tempo próprio, oportuno, e vocês vão poder dar testemunho. Senão, não teria graça de... Não, isso aqui, nós já vimos isso. Você vira? Nós vimos, e ele nos mostrou na montanha, mas isso depois que ele vai ser ressuscitado. Irmãos, esse é o segundo domingo que nós estamos celebrando. Queremos que você fique com Deus, fique com Jesus, contempla a Deus, a vida de oração. Ele levou sobre a montanha para orar. E nesse tempo de Quaresma, não se esqueça da sua vida de oração. Ore pela igreja, ore pela sua família. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.